Amados irmãos, graça e paz. Amados irmãos, graça e paz. Aleluia. Amém. Irmãos, hoje eu não gostaria de trazer uma palavra baseada aí em Atos, como sempre temos feito, porque mais dia ou menos dia eu vou precisar me ausentar e é possível que alguma quarta-feira eu não possa dar continuidade. Eu não gosto de deixar nada quebrado. Como a gente concluiu Atos 10, vai entrar em 11, eu quero entrar completo. Eu não quero entrar tendo quebrado nada, não. Então, eu gostaria, irmãos, de hoje trazer uma reflexão que eu posso dizer como uma reflexão extremamente necessária e estratégica, sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo agora. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 1, nos versículos 5 até capítulo 2, versículo 2. 1 João, no capítulo 1, versículo 5 em diante. A medida da comunhão de um indivíduo com Deus é a sua experiência crescente numa santidade de vida. 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 5. 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 5, o texto diz assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, obrigado, Senhor, por esse momento onde nós podemos refletir sobre a Tua palavra. Quero te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito ilumine esse texto em nossas vidas e que nós possamos fazer uma reflexão diante do Senhor e que haja mudança de vida. Clamamos, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar algo que aqui e ali eu tenho falado, mas é um assunto tão necessário que precisamos constantemente estar batendo nessa tecla. Quando nós tivemos o nosso encontro real, pessoal, com o Senhor Jesus, nós fomos livres da condenação eterna do pecado. Quando for no grande dia, seja pelo arrebatamento da igreja, seja no final de tudo, quando estivermos face a face com o Senhor, em função do relacionamento, da nossa aliança com Deus, através de seu Filho, pela graça em arrependimento para com os pecados e fé diante do Senhor através de Jesus, certamente viveremos com o Senhor eternamente, gozaremos face a face com Ele. Beleza? O grande problema, irmãos, é que
estamos livres da condenação eterna do pecado, mas não estamos livres da influência do pecado, porque ainda não fomos glorificados. Estamos no mundo que jaz no maligno e recebemos ataques constantemente. Satanás ataca constantemente o nosso espírito, querendo que nós nos distanciemos do Senhor. A nossa carnalidade nos ataca constantemente, porque nós somos naturalmente pendentes ao pecado. No livro de Gênesis, no capítulo 3, e quem faz, se você está acompanhando as lives de oração, sabe que nós agora estamos no livro de Gênesis. Então, no dia que foi o capítulo 3, a reflexão foi justamente nesse sentido. Todos nós fomos afetados pela questão do pecado em toda a estrutura do nosso ser. Então, irmãos, a nossa carnalidade, que é esse aspecto de nós, que é profundamente suscetível aos ataques de Satanás, às sugestões de Satanás, e que são facilmente, nos influenciam facilmente, porque estão no nosso corpo, estão na nossa carne. A nossa carnalidade é algo terrível. Como eu falei aqui, exemplificando a questão da carnalidade. O camarada está andando na rua, ele olhou aquela moça bonita, toda reboculosa. Se olhar pela primeira vez, pode ser coincidência, mas se ele olhar uma segunda vez com más intenções em seu coração, aí é concupiscência, passa a ser pecado. E isso vem nas demandas interiores. Não é à toa, irmãos, que Jesus, ao falar sobre essas questões, ele diz que aquilo que contamina o homem não é o que ele come, que vai para o intestino, dali vai embora, mas é aquilo que está no seu coração. E Tiago vai reforçar que esse pecado, essa intenção, ela se consubstancia em pecado efetuado, pecado feito. Mas tem uma outra questão, irmãos, que é justamente a questão do mundo. Nós vivemos em um mundo que é dominado pelo pecado, e esse mundo ataca a nossa alma constantemente. Esse ataque se dá pela mídia, esse ataque se dá pelas circunstâncias da vida, esse ataque se dá porque você ouviu alguma coisa que você não gostou e um sentimento de ira tomou conta da tua alma fortemente. Esse ataque se dá por uma palavra de ironia que, em virtude do teu temperamento, você não conseguiu reter, soltou uma palavra de ironia contra alguém, pecou contra alguém, machucando o coração de alguém. Então, irmãos, a questão do pecado, nós só vamos estar plena e totalmente livres disso quando nós estivermos face a face com o Senhor em corpos glorificados, e o mal não puder mais influenciar em aspectos da nossa vivência. Enquanto não, nós estamos constantemente sendo atacados em nossa alma. E posso dizer aos irmãos uma série de ataques muito recentes. Se você tem acompanhado a situação econômica e política do nosso país, você tem visto que estamos passando por um momento muito difícil, que demanda não só muita oração por parte da igreja, mas demanda muito controle de muitos nós, sobretudo temperança, que é domínio próprio. E se não houver temperança, se não houver domínio próprio, muitos estão utilizando as redes sociais, ou estão muitas vezes verbalizando coisas que machucam, trazendo um contexto que é muito mais, às vezes, de lavação de roupa ou de falação, do que de construção em algo prático ou real. Eu não estou desconsiderando aqui o mérito. O que eu estou desconsiderando, irmãos, é que nós estamos vivendo um momento muito perigoso e que muitos pecados podem vir à nossa alma se não tivermos uma compreensão espiritual daquilo que está ocorrendo.
Eu não estou aqui, eu não sou nenhum esquizofrênico, eu não sou nenhum louco que está aqui a olhar tudo aquilo que está passando nas esferas do poder do Brasil e simplesmente negar, dizer que essas coisas não estão acontecendo. Mas só que eu quero fazer uma abordagem distinta, eu quero dizer que você analise essas coisas com paciência, perseverança, em oração, com temeridade no seu coração, para que você não faça análises com o coração cheio de ira, cheio de ódio. Esse é que é o ponto principal. Não estou tirando o mérito de que quer que seja ou daquilo. Não, o meu objetivo não é fazer esse tipo de análise. Como pastor, eu quero levar a análise aos irmãos de que se não tivermos cuidado, a ira pode tomar conta da nossa alma. Se não tivermos cuidado, palavras torpes podem sair da nossa boca. Se não tivermos cuidado, pensamentos mesquinhos podem tomar conta da nossa mente. Se não tivermos cuidado, nós poderemos dizer coisas para as pessoas e essas coisas podem magoar as pessoas. Se não tivermos cuidado, ao invés de estarmos construindo pontes de relacionamento, é possível que nós estejamos construindo barreiras ou então engrossando cada vez mais as barreiras que já existem. E é nesse sentido, irmãos, que hoje, pelo menos nessa última palavra, numa quarta-feira, e nas próximas quarta-feiras, acredito que o pastor Tomás, ele vai estar aqui. Pelo menos hoje eu gostaria de falar sobre essa questão, mas eu gostaria não apenas de falar, mas de trazer um aspecto de solução. E o que me lembrou muito esse momento de hoje foi o livro de 1 João, porque aqui nós temos grandes fundamentos, coisas as quais nós devemos constantemente pensar. Irmãos, a comunhão da pessoa com Deus é medida pelo grau em que ela tem evitado o pecado. É isso que esse bloco de texto, que começa no capítulo 1, no versículo 5, até o capítulo 2, no versículo 2, diz. A base da nossa comunhão com Deus e da separação do pecado é porque nós cremos e adoramos a um Deus que é plena e profundamente santo, ao ponto dos teólogos dizerem dele ser o totalmente outro. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós precisamos nos lembrar disso constantemente. Você está com sua Bíblia aberta aí. 1 João no capítulo 1, no versículo 5, inclusive, é uma das colunas dessa carta. O texto diz: esta é a mensagem que ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. O Senhor é a nossa base, o nosso padrão, nosso referencial, nossa régua. A nossa régua não é uma régua falha, a nossa régua não é uma régua relativista. Não, irmãos, o Senhor é santo, o Senhor é luz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando Isaías se deparou com essa glória da santidade do Senhor, no livro de Isaías, no capítulo 6, os versículos 1 a 8, Isaías se espantou com essa glória, a ponto de olhar para si mesmo, a ponto de olhar para a sua pecaminosidade e dizer: puxa vida, o que é que eu estou fazendo? Eu sou um homem da boca podre, habito no meio de um povo da boca podre. E sobretudo naquilo que ele tinha dificuldades, o Senhor o ajudou, porque partiu do Senhor a prerrogativa de santificar a Isaías, trazendo uma brasa e tocando-lhe justamente naquilo que Isaías tinha mais dificuldade, na sua pecaminosidade prática. Pois ele mesmo disse: eu não tenho lábios puros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Do ponto de vista prático, essa era a pior dificuldade que ele tinha. E o Senhor partiu para auxiliá-lo na sua pecaminosidade, justamente no ponto em que ele tinha mais fragilidade.
todos nós conhecemos a nossa fragilidade, irmãos. Não é à toa que no livro de Salmos, no Salmo 51, quando Davi está falando sobre o pecado dele ao Senhor, sobretudo as dificuldades que ele tinha, e esse salmo, o Salmo 51, é um salmo de confissão de Davi, do relacionamento que ele teve de adultério com Batseba, a esposa do tenente Urias. No Salmo 51 ele diz, olha, o meu pecado está constantemente diante de mim. Irmãos, é possível que uma pessoa, ela tenha muita facilidade em livrar de alguns tipos de pecados e de outros não. É possível que uma pessoa bem abastada, que tenha condições financeiras, sei lá, ela possa ter muitas dificuldades do que tange a questão de egoísmo, de dinheiro. É possível que, hoje em dia, um dos pecados mais comuns e que tem afetado a mente de muita gente são os pecados de lascívia, que são potencializados pela internet. E aqui uma estatística para você, 75% dos sites da internet que são visitados são de conteúdos pornográficos. É uma estatística muito alta. Então, algumas pessoas fatalmente estão aprisionadas a esse modelo, e é um modelo que hoje em dia se popularizou e está tão facilitado que num smartphone jovens estão tendo acesso a esse tipo de pecaminosidade, manchando a sua alma ao ponto de muitas vezes aqui e ali a gente conversar com alguém que praticamente está num cativeiro de pecaminosidade, em função desse tipo de coisa hoje está tão fácil de ser atingido. Nós não estamos livres da influência do pecado. E é uma dificuldade muito grande a vida de santificação, que é um processo que ocorre numa via de mão dupla. Por quê? Porque é um processo que o Espírito Santo do Senhor atua, mas é necessário que o homem entre em sincronia, em parceria com o Espírito Santo de Deus, para que essa santificação, por quanto processo, possa funcionar. Não é à toa, irmãos, que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, se não for o versículo 17 ao 19, Paulo vai dizer, não extingais o Espírito. Porque é fácil nós vivermos essa vida na nossa carnalidade, vivendo como se Deus não existisse, vivendo como se o Espírito Santo do Senhor não habitasse em nós. É um fato, muitos de nós tomamos decisões seríssimas sem orar. Muitos de nós, muitas vezes, viemos à casa do Senhor sem expectativas. Muitos de nós vamos resolver as coisas no mundo aí fora, recebemos influências, coisas que ficam como uma seta terrível na nossa mente, poluindo a nossa vida. E às vezes, irmãos, a gente vai se ajoelhar para buscar a presença do Senhor, a nossa alma, ela está tão carregada, ela foi tão combatida com o pecado do mundo, que quantas e quantas vezes a gente se ajoelha para interceder, para orar, e não conseguimos manter o nosso foco, a mente nossa, não ter foco na glória do Senhor, na presença do Senhor. A gente começa a pensar em outras coisas que não tem nada a ver. É uma guerra, irmãos. Você já viu como é difícil decorar um versículo bíblico? Dada a quantidade de informação que nós temos hoje em dia disponível para nós. Quando meu pai tinha comércio em Santa Rita, e tinha aquelas radinhos de poste, e uma vez eu fui, numa manhã, ajudar a minha mãe, passou uma música lá que eu só ouvi uma vez. Nunca mais essa música saiu da minha cabeça. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Nunca mais! E um dia desse eu pelejando, li várias vezes, orei, foi para cima, foi para baixo, para decorar um versículo de Romanos, e foi, até hoje eu não decorei. Eu digo, mas é uma coisa mesmo. Aquilo que eu quero decorar, que eu tenho vontade, que eu gostaria que tivesse um espaço na minha cabeça, eu não consigo. Aí vem uma porqueira dessa. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
É a luta que a gente tem. Irmãos, fora as agressões que nós recebemos na nossa alma. Se você fizer uma história, se você for levantar, historicamente falando, as músicas brasileiras, a chamada música popular brasileira, existem músicas da década de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, cujas letras são fantásticas. As letras são belíssimas. São poesias fantásticas. Você já viu a qualidade das músicas que nós somos obrigados a ouvir no mundo quando a gente vai comprar qualquer coisa? Música velha chata, senta, 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 senta. Tem quem aguente isso, é o dia todinho. Que mentalidade demente. O pecado afeta, irmãos. Tem jeito que não consegue raciocinar mais não. Afeta. O pecado emburrece. O pecado afeta, emburrece, deixa feio. Pode ter certeza. Acabou-se. Veja as nossas expressões artísticas. Você já viu uma pintura de Rembrandt? Você já viu alguma pintura a fresco de Leonardo da Vinci? Se você vê isso até na internet ou pegar um livro, fantástico. Você já viu aquilo que é considerado hoje em dia arte moderna? Meu irmão, uma criança pinta melhor. É só ligar um ventilador, botar a tinta no ventilador e uma tela na frente. E é caríssimo os quadros, caríssimo. Irmãos, o senso estético se perdeu. Acabou. Me diga aí um grande nome da literatura atual. Agora eu vou dizer quais são os nomes da literatura que estão na sua cabeça. José Lins do Rego, Machado de Assis, Érico Veríssimo. Não são dessa época não, meu irmão. Um dos nomezinhos talvez mais expressivos seja Paulo Coelho, uma literatura terrível, podre. Quais são os grandes nomes da literatura atual? Quem são as grandes influências? Estão escrevendo sobre o quê? Sabe o que é isso? Pecado. Pecado que vai permeando, que vai deturpando. E eu gostaria, irmãos, que você observasse nesse texto que nós lemos aqui. Ele tem vetores positivos e tem vetores negativos. Para não ferir muito a alma da gente, vamos atacar logo os vetores negativos. Veja o que é que acontece nos versículos 6, 8 e 10. Falando sobre o pecado, aqui ele vai falar só sobre, negativamente sobre isso. Olha só, para só, vetores negativos. Versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora vá para o versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora vá para o versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. De uma forma bem simples, irmãos, o pecado é praticamente inevitável. A inevitabilidade da influência do pecado em nossas vidas. Estamos livres das condenações eternas do pecado, é verdade, mas da influência do pecado, não. E o pecado está aí influenciando, utilizando todas as portas, todos os recursos e com toda a força que ele tem. Satanás não brinca de Satanás. Ele leva a função dele muito a sério. Matar, roubar e destruir é um plano cuja missão é bem centrada em 3 verbos, e ele não vai brincar
para querer destruir você e a sua vida, não. E nós temos fragilidades naturais. Ele não vai nos atacar em coisas que nós somos fortes. Simples assim, entenda isso. Você que sabe quais são as suas dificuldades, as dificuldades que você tem em sua alma, é necessário que você saiba disso e coloque diante do Senhor, peça ajuda a Deus, para que Ele possa te ajudar nos momentos difíceis de provação ou de tentação. Agora vamos para os vetores positivos e vamos ficar um tempinho mais nos vetores positivos. Os vetores positivos estão nos versículos 7 e 9. No versículo 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E um versículo metodológico, um versículo prático, chave, é o versículo 9. O texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essas são as questões positivas desse texto. No primeiro momento, no versículo 7, fala uma coisa que é assim: com pecado não se brinca. Você não luta contra o pecado como um lutador de esgrima luta contra o seu oponente, identificando as dificuldades. Não, eu vou lutar contra. Não, irmãos, tem certas coisas que, nesse caso, na dinâmica da questão da vida espiritual, a forma que nós temos de lutar contra o pecado é nos apegando em intimidade com Deus. Quanto mais próximos estivermos do Senhor, menos influência terá o pecado em nossas vidas. É simples assim. Vamos imaginar que essa bandeira aqui fosse o pecado e eu tivesse de lutar contra o pecado para que o Senhor, eu pudesse ter mais liberdade, espiritualmente falando, diante do Senhor. Não é assim, não pode ser assim. Eu tenho que abandonar aquilo ali, tenho que correr para os braços do Pai. Quanto mais eu corro para os braços do Pai, mais longe eu fico do pecado e da sua influência. Quanto mais a minha mente é cheia da palavra, menos coisas negativas, temerosas e pecaminosas vão habitar nela. E aqui nesses últimos dias, irmãos, a mente tem sido um campo de batalha fortíssimo, onde Satanás tem tentado pegar muitos de nós. Irmãos, eu deixei de ver as redes sociais com intensidade. Hoje eu divulgo mais coisas nas redes sociais por uma necessidade. Mas teve um ano que eu disse: eu só vou ver internet e redes sociais 15 minutos por semana. Sabe o que foi que aconteceu? Eu fiz um curso de pós-graduação com o tempo que sobrou. Aí você olha para mim e diz assim: mas pastor, como é que pode? Eu quero que você faça os cálculos com honestidade do tempo que você passa com a cara no celular. Passe um tempozinho com honestidade. E segunda coisa, faça uma análise crítica do uso desse tempo que você faz. Faça uma análise crítica de verdade, se aquilo que você passa pesquisando, fazendo, vendo, olhando, sobretudo a vida alheia, veja se vale a pena e se tem trazido alguma coisa produtiva para a sua vida. Faça essa análise crítica. Eu não estou dizendo que você não deva usar, porque todas essas coisas são instrumentos e têm utilidade. Só que, como instrumento,
é algo que precisa ser utilizado com bom senso. Se não for utilizado com bom senso, haverá de dominar a tua mente e o teu coração. Se você vai para as redes sociais ou para a internet sem ter os objetivos bem definidos na sua cabeça, você não vai navegar na internet, não. Você vai naufragar na internet. É necessário que você tenha os objetivos claros, bem definidos. E uma vez atingidos os objetivos, você saia daquilo ali. Porque senão você vai viver uma vida que não é a realidade. Vida virtual não é plena realidade. É aparência de realidade. Tem muitas coisas que acontecem e tal, muitos sentimentos que acontecem e tal, mas está vindo também muitas doenças. O natural, irmãos, é ser humano, olho no olho, é conversar assim como a gente está conversando. Mas sabe o que é que está acontecendo? As pessoas têm 5, 6, 7 mil seguidores numa rede social, mas não tem um amigo para abrir o coração. Você acha isso normal? Eu não. Você acha isso bom? Eu particularmente não acho, não. E nós precisamos fazer essa análise crítica. Agora, irmãos, a esperança, a coisa mais fantástica. No capítulo 1, versículo 9, quando diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria que você prestasse atenção bem direitinho a esse versículo. Em primeiro lugar, uma condição de participação. A santificação é um processo de mão dupla. O Espírito Santo do Senhor nos santifica, mas é algo que também parte de nossa vontade de querer estar com Ele. Se você confessar o pecado, esse Deus, esse Jesus é fiel e justo, e haverá de fazer duas coisas: perdoar os pecados, verdade, e purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, quando reconhecemos e confessamos os nossos pecados a Deus, o Espírito Santo do Senhor nos ajuda a que nós nos libertemos de pecados que estão fortemente entranhados em nossa alma. E eu posso dizer, e digo isso, irmãos, com autoridade prática da minha vida. Eu tenho temperamento colérico. Você sabe o que é o temperamento colérico? Não é como o sanguíneo, que só faz falar, não. Eu executo, eu faço. Só para você ter ideia. Um temperamento colérico, o meu no passado, antigamente, muito antigamente mesmo. Trabalhando no meu escritório, cheio de papel, cheio de processo. O camarada abria minha porta e perguntava: tu está trabalhando? Eu disse: não, estou brincando. Posso fazer uma pergunta? Claro, idiota. Faça a segunda. Já fez a primeira, né? O meu temperamento era assim. Irmãos, muitas vezes eu parei trânsito de moto. Eu morava em Santa Rita. Trabalhava aqui, voltava de moto para casa. Na avenida principal ali em Bahia. Antigamente havia uma fábrica chamada Brascorda. Quando chegava no final da tarde, que o pessoal da Brascorda ia saindo da fábrica, aí o ônibus ficava lá e o povo subindo. Os motoristas que vinham naquela faixa começavam a dar sinal, fazendo a ultrapassagem pela outra faixa, e eu que vinha de moto no sentido contrário, ele queria que eu de moto rapidamente subisse a calçada. Nunca subi não, irmãos. Eu reduzi, partia para frente, para bater mesmo. Não foi uma ou duas vezes, não. Muitas vezes ficou o camarada de carro na frente assim, eu na moto, de braço cruzado. Vem me tirar? Foi uma ou duas, foram muitas vezes. E pasme, crente.
O temperamento colérico, quando ele é muito forte, aliado a outro temperamento introvertido, se no caso for o fleumático, é a combinação fantástica para os piores ditadores e os piores assassinos. Mas houve um dia que um ataque desse, o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração. E aqui eu quero dizer, irmãos, que uma coisa é você saber que existe, outra coisa é você vivenciar. Desde a minha infância que eu estou na casa do Senhor, mas aspectos de mim precisavam ser mudados. Só que eu não havia permitido no meu coração que o Espírito Santo do Senhor operasse essas mudanças em minha vida. E teve um dia de manhã que eu parei um trânsito, desse mesmo jeito que eu falei aqui para vocês. E assim que eu parei o trânsito, que voltou ao normal, que eu engrenei a moto, que saí, fortemente o Espírito do Senhor falou no meu coração: se você fosse pregar o evangelho a esse motorista, você haveria de dizer o quê? E aquilo ali foi uma porta para que eu começasse uma grande jornada de conhecimento, autoconhecimento, e que eu pudesse vencer essas dificuldades que ainda haviam na minha alma. E eu comecei numa jornada. E eu vou dizer aos irmãos, foi muito longa, tem sido longa. Eu não estou 100% não, mas eu melhorei uma quantidade muito grande mesmo. E uma das coisas foi identificar que eu tinha dificuldade em relação a essas questões. E eu comecei a utilizar 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar. Então, Senhor, eu vou pedir a Ti sempre que o Senhor me ajude. Então, irmãos, quando eu vi aquela situação se montando, que eu sabia que aquilo estava me enchendo e ia desenvolver a ira, aqui dentro de mim eu já começava: Senhor, me ajuda, toma conta de mim. Meu Deus, meu Pai, me controla. Sê comigo, Senhor, para eu não voar no pescoço desse irmão. Me ajuda, meu Pai, a eu me controlar dessa vozinha tão chata que está chegando agora. Ah, Senhor, me ajuda. Meu Deus, meu Pai. E o Espírito foi trabalhando. Irmãos, tem gente que vem para o aconselhamento pastoral com a gente para mentir. E o Espírito Santo de Deus revela as mentiras tudinha na frente da gente. Fica mentindo na frente da gente. A gente já sabe. E esse Espírito que revelou, que mostra, esse mesmo Espírito eu já aproveito ele. Me ajuda aqui para eu não voar no pescocinho dele. Me ajuda, Pai. Esse mentiroso mentindo aqui na minha frente: Senhor, me ajuda. Me ajuda. E Deus tem sido fiel, irmãos. Vou contar outra. Os irmãos sabem que há alguns anos atrás, o Senhor fez um grande milagre na minha vida. Consegui comprar uma casa, fui reformar a casa. Uma empresa que fez um serviço para minha mãe e para minha sogra, uma empresa, quando foi fazer da minha casa, roubou quase 70% dos meus recursos e não fez nem 25% da obra e fugiu com o meu dinheiro. Irmãos, todos os dias eu sonhava de carro passando por cima da cabeça do dono da empresa, passando por cima dos filhos do dono da empresa.
Eu fui conversar com o meu advogado, na época, que também é crente e é pastor. Eu disse, eu já tenho contato na mídia, eu já tenho as documentações aqui, eu quero afetar esse camarada até a 3ª e a 4ª geração dele. O advogado olhou para mim e disse, Cassé, você não está querendo justiça, você está querendo vingança. E essas motivações, esse sentimento que está na sua alma, eles não são bons. Livre-se disso. Começou de 8h30 da manhã, irmãos. Quando eu vi liberar perdão, era 11h30. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que pensa que o pastor é uma coisa, eita, o anjo da igreja. Tira isso da cabeça. Nós somos seres humanos. Nós somos dotados das mesmas dificuldades que vocês. Nós temos um chamado específico, diferente. É verdade. Mas nós somos seres humanos. Essa ideia de que o pastor é o anjo da igreja. Não tire disso. Não tem nenhuma força exegética, nem hermenêutica para isso, não. Não, porque o contexto de Apocalipse é totalmente outro. Tem nada a ver com isso. Quando você diz que o pastor é o anjo da igreja, primeiro, você está admitindo que ele é uma coisa que não é sobrenatural. Não é não, meu irmão. Seres humanos que podem falhar, que podem ferir o coração de cada um, que podem tomar rumos diferentes, que podem decepcionar. E é que eu já vou dizendo, irmão, se eu decepcionei alguém, em nome de Jesus, me perdoe. O pastor nem me viu, não falou nem comigo. Se eu tiver sem óculos, eu nem lhe vi mesmo não, porque eu não enxergo não. Porque tem irmão que é melindroso, né? O pastor nem me viu. Se eu tiver sem óculos, nem se preocupe, porque eu não vi mesmo não. Não, nem vi. Eu tenho um problema para mentalizar o nome das pessoas. Para eu saber o nome de um irmão, ele tem que conviver comigo aí na casa de uns 10 anos, conversa todos os dias. Eu esqueço o nome dos pastores que militam comigo aqui. Eu tenho dificuldade de associar o nome à pessoa. Quantas e quantas vezes encontro os irmãos na igreja, pastor, tal, e eu só olhando, graça e paz. Que bom. No meu coração sabe a dor que isso existe. Porque eu, de verdade, irmãos, não reconheço, não sei o nome. Difícil. Sei que vi, mas não sei o nome. Eu tenho dificuldade nesse tipo de coisa. Não sei como é que o Senhor chama alguém como eu para esse tipo de coisa, mas eu tenho essa dificuldade, estou falando para os irmãos. Pois eu quero dizer, irmãos, que eu tenho colocado essa dificuldade diante do Senhor, e Deus tem sido fiel e tem me ajudado. Todas as vezes que eu estou na iminência de fazer algo que vai explodir no meu temperamento, em ódio, alguma coisa, eu vou clamando a Deus, e Deus tem dado graça, e eu tenho conseguido suportar, eu tenho permitido, pela oração, que o Espírito Santo do Senhor tome conta da minha vida. Agora vamos para o fundamento. Qual é o fundamento? Confiança. Confiança eu tenho aonde? O texto nos mostra. Capítulo 2, os versículos 1 e 2. O texto diz assim: meus filhinhos, eu escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Irmãos, a confiança que caracteriza a verdadeira comunhão cristã vem da obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Essa esperança que nos segue, infelizmente, os textos traduzem como advogado a função de Jesus, mas o nome advogado é um nome pequeno para aquilo que em grego é chamado de paráclito. Um advogado pode advogar para alguém através de procuração. Tem advogado que pode advogar para você em um outro país, sem nunca ter lhe conhecido. Basta que você assine uma procuração.
O termo aqui que é utilizado muitas vezes como advogado, que é paráclito, o termo paráclito na língua original é alguém que está ao lado e que ajuda. Ele não advoga por procuração, não, ele está ali junto, ele está ao lado. Esse é o Jesus que é a base, é esse que está ao teu lado, inclusive nesses momentos difíceis. E a redenção está nele, versículo 2, ele é a propiciação. Essa palavra propiciação é um termo teológico. Ele é aquilo que foi dado para pagar pelos seus pecados. É isso que esse termo propiciação é. Aquilo que é dado a uma divindade para pagamento de culpas e pecados, propiciação. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas de todo mundo. Ele tem poder e é nele que nós precisamos recorrer. A nossa comunhão com Deus passa pela santificação. A santificação passa pela confissão de pecados. E a confissão de pecados passa pela obra de Jesus na cruz do Calvário. E eu gostaria, irmãos, de fazer, juntamente com os irmãos, algumas orações de confissão de pecado de verdade. Nós pecamos por palavras. Quantos e quantos de nós já não disse uma palavrinha aí pesada, que não podia ter saído naquela hora? É pouco provável que muitos de nós, passando perto de uma cama, o dedo mindinho pegando no perto da cama, no pé da cama, assim, no amanhã, logo cedo, com toda a força, assim. Aí o cara diz, ô glória, o quê? Um dia desse eu estava andando com o irmão num carro, o irmão deu uma barbeirada ali no começo da epitácio, outro camarada deu uma trancada, eu ouvi línguas estranhas. Existem pecados que são palavras. Irmãos, existem pecados que ocorrem no campo da mente. O cara não fez, mas ele pensou. Ai, como eu queria ter estrangulado. Como eu queria ter ido. Ai, se eu estivesse lá para empurrar. Tem pecados, irmãos, que ocorrem no campo da atitude mesmo. O cara age pecaminosamente. E tem pecados que atuam nas nossas omissões. É como Tiago fala, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. E quantas vezes nós tivemos oportunidade de falar do Senhor, de pregar o Evangelho, de fazer algo para o reino, de fazer algo significativo, simplesmente dar testemunho ou fazer diferença em algum momento, você sentiu aquela deixa, mas não fez. Não agiu em conformidade. Pecou. Agora, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Não estamos livres da condenação eterna. Não estamos livres da influência. Mas glória a Deus por Cristo Jesus. Essa luta, irmãos, é de todos nós. Homens como Paulo. Romanos capítulo 7, capítulo 8, se não me falha a memória. 7, 24. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal está aí. Que raça terrível eu sou. Aí depois ele fala da graça. A graça de um Jesus. E é sobre esse aspecto, irmãos, que eu gostaria de interceder. Eu não sei o que é que você pode ter feito. Os pensamentos que eu tive hoje, ou qualquer coisa, que muitas vezes nos afastam. Não nos afastam eternamente do Senhor. Mas quando a gente faz coisa errada, e a gente sabe que fez coisa errada, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele entristece. E nesse entristecimento aí, abre uma lacuna
E Satanás, que é um ser espiritual, sabe dessas lacunas e fica dizendo: e aí, onde isso é tu? Ai, bonitão. De novo. Vem logo com essa historinha. De novo. Caindo nisso aí de novo. Está vendo que você não tem dignidade? Realmente, irmãos, não tínhamos. Foi Cristo Jesus na cruz do Calvário que abriu essa dignidade para nós. E eu gostaria de orar juntamente com vocês. Coloque diante do Senhor a sua vida. Faça uma reflexão. Coloque diante do Senhor, saia com a alma livre, de cabeça erguida. O nosso advogado continua sendo o nosso advogado, o nosso paráclito, que está sempre ao nosso lado. Não vamos permitir que Satanás utilize essas brechas para nos enfraquecer e nos distanciar do Senhor. Se você ouviu qualquer sugestão espiritual nesse sentido, em nome de Jesus, entenda, não veio de Deus. Deus não quer os seus filhos afastados. Ele quer os seus filhos próximos. O Senhor se arrepende, você se arrepende diante do Senhor, coloca diante dele, e o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. E essas tristezas que são geradas no coração, todas elas vão cair por terra. Um dia você vai dizer: estou mais forte. E o Senhor está ao meu lado. E eu tenho vencido. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando. Pai eterno e santo, Deus poderoso. Muito obrigado, Senhor. Porque não são pelas nossas obras, não são pelos nossos méritos, mas é pelos méritos do teu Filho na cruz do Calvário. E neste sentido, e agora, neste momento, ó Pai, nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados por pensamentos. Quantas e quantas vezes pensamos coisas que não são dignas da tua santidade. Mas eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus, e colocamos diante do Senhor toda essa gama, e te pedimos, Deus, em nome de Jesus, retira do nosso coração todo e qualquer sentimento de culpa. Repassamos para ti, ó Pai. Nós queremos clamar a ti, Senhor, por pecados de palavras, quando dizemos coisas que não deveríamos ter dito. Pecados de atitudes, quando fazemos coisas que não são dignas da tua santidade. E sobretudo, ó Pai, nós te pedimos perdão dos pecados de omissão. Colocamos todos eles diante do Senhor e te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude na nossa santificação. Todo sentimento de culpa que é potencializado pelo maligno, que caia por terra agora, no nome de Jesus. Nos ajuda, ó Pai, a vencermos essas batalhas. Nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz, amém. Mesmo de máscara aí, respire fundo assim. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Graça e paz, tudo de bom.